Já sentiu como se, quanto mais você pensa profundamente, mais isolado se torna? Que quanto mais você compreende o mundo, menos as pessoas parecem querer te ouvir? Não é algo da sua cabeça. A história e a psicologia mostram que a sociedade sempre temeu os pensadores profundos, não porque estejam errados, mas porque veem o que a maioria não quer ver: impulsos, medos, fraquezas, verdades desconfortáveis. Este vídeo é para você que se sente assim, para você que, em sua busca pela verdade, encontrou a solidão, e para você que quer entender o porquê. Desde os tempos antigos até a era digital, mentes brilhantes foram ridicularizadas, silenciadas ou ignoradas, não por falta de inteligência, mas porque a inteligência, em sua forma mais pura, confronta. Ela nos força a olhar para as nossas próprias limitações, para o conforto das nossas ilusões. Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos da história, chegou a acreditar que a própria inteligência era uma maldição, um fardo que isola aqueles que veem o mundo com clareza excessiva. Mas por que isso acontece? Por que a sociedade resiste tanto àqueles que pensam diferente, àqueles que ousam ver além do véu da normalidade? A resposta está profundamente enraizada na psicologia humana, na biologia e até na forma como nossas instituições são construídas. Este mergulho é para que você entenda essa dinâmica e talvez para que se sinta menos sozinho em sua própria jornada intelectual. Pense nisto. Quando você está ao lado de alguém fisicamente forte, você não se sente necessariamente fraco. Você pode admirar a força deles. Quando você conhece alguém rico, pode invejá-los, mas não se sente pessoalmente atacado. Mas quando você encontra alguém intelectualmente superior, algo estranho acontece. Psicólogos chamam isso de efeito espelho. Um pensador profundo não apenas introduz novas ideias, ele reflete as limitações daqueles ao seu redor. E as pessoas não perdoam isso facilmente. A mera presença de alguém que pensa profundamente pode fazer os outros se sentirem inadequados, mesmo que o pensador profundo não diga nada. Porque a inteligência, mais do que qualquer outra forma de superioridade, provoca tal desconforto. Força, riqueza, beleza. Essas qualidades são externas. Nós as reconhecemos, mas elas não desafiam nossa autopercepção central. A inteligência, no entanto, está profundamente ligada à identidade. Nós nos definimos por nossos pensamentos, nossas crenças e nossa compreensão do mundo. Quando alguém pensa em um nível mais profundo, questionando o que tomamos como garantido, isso pode parecer um ataque direto ao nosso senso de self. É por isso que, historicamente, pensadores profundos foram empurrados para as margens da sociedade. Seus insights não desafiam apenas ideias, eles desafiam egos. E os seres humanos, por natureza, farão quase tudo para proteger seu ego do desconforto. Você já tentou introduzir uma ideia complexa em uma conversa casual e foi recebido com olhares vazios ou um silêncio constrangedor? Ou notou como as pessoas rapidamente mudam de assunto quando a discussão se aprofunda além do superficial? Isso não é coincidência, é um mecanismo de defesa. Quando as pessoas se deparam com um pensador profundo, suas mentes entram em modo de autopreservação. Em vez de serem curiosas, elas resistem. Em vez de se engajarem, elas descartam. Estudos mostram que, em ambientes sociais, a confiança é muitas vezes mais valorizada do que a inteligência. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que projetam certeza, mesmo que suas ideias sejam superficiais. É por isso que pensadores carismáticos, mas simplistas, ganham mais influência do que pensadores profundos que falam com nuances. Isso nos leva a alguns vieses cognitivos que explicam essa resistência. O efeito Dunning-Kruger, onde pessoas com baixa habilidade tendem a superestimar sua inteligência, enquanto as altamente inteligentes tendem a duvidar de si mesmas. Isso cria atrito. O viés do status quo, o conforto cognitivo, onde o cérebro humano prefere ideias familiares e simples, pois exigem menos energia mental para processar. Ideias complexas ou novas são percebidas como difíceis e potencialmente perigosas.
A teoria da justificação do sistema explica por que as pessoas defendem o status quo, mesmo quando ele vai contra seus próprios interesses. A mudança é percebida como incerta. O efeito backfire, onde quando as pessoas são confrontadas com informações que contradizem suas crenças arraigadas, elas não mudam de ideia. Elas se agarram ainda mais às suas visões existentes. E o pensamento de grupo, onde as pessoas preferem se conformar a crenças amplamente aceitas do que arriscar a rejeição social por desafiá-las. A maioria tende a rejeitar a dissidência intelectual, mesmo quando baseada na verdade. Na era digital, a rejeição da inteligência é amplificada. Algoritmos priorizam o engajamento sobre a profundidade, significando que conteúdo controverso e emocionalmente carregado se espalha mais rápido do que argumentos ponderados. As pílulas de informação e soundbites dominam, tornando difícil para ideias complexas encontrarem um público amplo. O mais intelectual, mais difícil de reduzir ideias profundas em conteúdo viral. A sociedade, então, passa a preferir o entretenimento ao invés do esclarecimento. Câmaras de eco se desenvolvem, onde as pessoas são expostas apenas a informações que reforçam suas crenças existentes, tornando-as resistentes a novas perspectivas. Neste ambiente, pensadores profundos que desafiam a narrativa dominante são frequentemente ignorados, incompreendidos ou até atacados. Essa rejeição não acontece apenas online. Ela começa nas instituições que moldam nossas mentes, escolas e locais de trabalho. Sistemas educacionais, embora afirmem valorizar a inteligência, na realidade, recompensam a obediência e a memorização sobre o pensamento independente. Estudantes que questionam ou desafiam a autoridade são frequentemente rotulados como problemáticos. No mundo corporativo, são favorecidos aqueles que se encaixam na cultura e mantêm a estrutura de poder existente, não necessariamente os mais inteligentes ou inovadores. Na política, líderes que fazem declarações lógicas, mas impopulares, muitas vezes perdem para aqueles que simplesmente dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais implacáveis da história, não via a inteligência como um presente, mas como uma maldição. Ao contrário de outros pensadores que a consideravam a chave para o sucesso, Schopenhauer argumentava que quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela lutará para se conectar com a sociedade. Sua filosofia se baseava no conceito da vontade, uma força cega e irracional que impulsiona todo o comportamento humano. A maioria das pessoas vive suas vidas controladas pela vontade de viver, buscando prazer, conforto e sobrevivência acima de tudo. No entanto, pessoas altamente inteligentes operam de forma diferente. Em vez de seguir cegamente os instintos, elas desenvolvem a vontade de verdade, um desejo insaciável de compreender a realidade, mesmo que isso leve ao desconforto e à dor. Enquanto a maioria busca o prazer e evita verdades difíceis, os pensadores profundos buscam a verdade, mesmo que isso leve à dor e ao isolamento. Isso cria uma desconexão fundamental, uma desilusão com desejos comuns, onde pensadores profundos frequentemente se sentem desiludidos com as coisas que a maioria busca, vendo-as como distrações de questões existenciais mais profundas. Uma dificuldade em interações sociais, pois a maioria das interações envolve conversas superficiais, e pensadores profundos que valorizam a verdade acima da aparência lutam para participar disso. E o reconhecimento da futilidade, pois Schopenhauer via desejo e ambição como ilusões. Pensadores profundos frequentemente questionam o propósito dessas buscas, o que os faz parecer distantes ou indiferentes ao que move a maioria. Schopenhauer comparou a inteligência a um sentido aguçado de consciência. Uma bênção que parece mais uma maldição. Ele escreveu: um alto grau de intelecto tende a tornar um homem insociável. Sua razão era simples. Quanto mais você entende, menos você pode ignorar. Quanto mais consciente você está das falhas do mundo, mais difícil é encontrar felicidade nele. Para Schopenhauer, felicidade e inteligência eram inversamente proporcionais. A ignorância,
não a sabedoria, era a verdadeira chave para a felicidade para a massa. A história está repleta de exemplos de mentes brilhantes que não foram celebradas em vida. Foram ridicularizadas, perseguidas ou ignoradas. Suas ideias eram vistas como perigosas, disruptivas ou simplesmente difíceis demais para a sociedade da época aceitar. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, foi condenado à morte por corromper a juventude. Seu crime real: encorajar as pessoas a pensar por si mesmas. Galileu Galilei teve suas descobertas que desafiavam o dogma religioso, forçadas a serem negadas sob ameaça de tortura. Friedrich Nietzsche teve sua obra considerada radical e perturbadora, sendo descartado como insano. Nikola Tesla, que sonhava com energia livre, teve suas ideias vistas como uma ameaça por industriais poderosos e morreu sozinho e esquecido. Alan Turing, cujo trabalho em criptografia ajudou a encurtar a Segunda Guerra Mundial, foi perseguido por sua vida pessoal e quimicamente castrado. E Hipátia de Alexandria, filósofa, matemática e astrônoma, foi brutalmente assassinada por extremistas religiosos que a viam como uma ameaça. Todos esses pensadores compartilharam o mesmo destino. Suas ideias estavam muito à frente de seu tempo. Foram rejeitados, ridicularizados ou punidos enquanto vivos. Suas ideias, mais tarde, se tornaram o alicerce do progresso humano. A sociedade não teme a inteligência em si, ela teme o que a inteligência revela, a mudança. Se você já se sentiu um forasteiro por pensar profundamente, saiba disto. Você não está quebrado, você está simplesmente vendo o mundo como ele realmente é. Mas isso significa que pensadores profundos estão condenados à solidão? Não. Significa que você precisa aprender a navegar pela sociedade com sabedoria. Schopenhauer, apesar de sua visão sombria, também ofereceu conselhos para lidar com o isolamento da inteligência. Abrace a solidão, não como uma punição, mas como um privilégio. Use seu tempo sozinho para atividades intelectuais e criativas. Encontre indivíduos semelhantes. Em vez de tentar se encaixar na sociedade em geral, busque aqueles que pensam como você, seja através de livros, filosofia ou círculos intelectuais exclusivos. E comunique com sabedoria. Não compartilhe cegamente insights profundos com pessoas que não estão prontas. Como Einstein disse, se você não consegue explicar algo de forma simples, você não o entendeu bem o suficiente. Aprenda a comunicar sua profundidade sem sobrecarregar os outros. Schopenhauer viu a inteligência como uma espada de dois gumes, uma fonte de poder e de dor. Embora permita ver a realidade com mais clareza, também distancia daqueles que preferem as ilusões. No final, sua filosofia e a história nos confirmam: a sociedade não teme a inteligência em si, ela teme o que a inteligência revela. Pensadores profundos não são rejeitados porque estão errados, são rejeitados porque estão certos. Talvez muito cedo. Se você já se sentiu sozinho em seus pensamentos, lembre-se, você não está sozinho. E embora a sociedade possa temer os pensadores profundos, são eles que impulsionam a humanidade para frente. Se este vídeo ressoou com você e validou sua jornada de pensamento profundo, deixe seu like. É um gesto simples que nos ajuda a alcançar mais buscadores. Comente abaixo. Você já se sentiu incompreendido por pensar profundamente? Compartilhe sua experiência. Queremos construir uma comunidade onde a profundidade é celebrada, não temida. E se você quer continuar a explorar mais insights da sabedoria atemporal, entender a si mesmo e o mundo em um nível mais profundo, inscreva-se no canal Atemporal e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos na consciência. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que se beneficiaria dessa mensagem. Muito obrigado por sua atenção e coragem de buscar a verdade. Até o nosso próximo mergulho.